Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Circuitos elétricos, não se esqueça, qualquer plano de sucesso tem como base o conhecimento. E vamos em frente. A resposta de circuitos RC. Circuitos com resistor e capacitor. Olha aí que legal. Nós já vimos como se processa a carga e a descarga do capacitor com chaves. Agora, utilizando esta fonte que gera um degrau limitado no tempo, como está aqui representado, ele tem um instante zero, ele vai de zero até um determinado valor de tensão. É como se a chave estivesse sendo fechada e eu tivesse como uma fonte aqui, alimentando o capacitor. Então, essa explicação aqui é fantástica, porque mostra exatamente como funciona este degrau de tensão que é aplicado aqui no capacitor por esta fonte. Então, vejam, no momento em que ocorre a subida desta borda aqui do degrau, é como se a chave aqui estivesse sendo fechada com uma fonte alimentando o circuito. E esta borda de descida do sinal gerado por esta fonte é como se eu tirasse essa fonte de tensão e esta chave e colocasse uma chave somente fechada aqui que propicia a descarga do capacitor. Olha aí que fantástico, aqui está representada a descarga do capacitor e a carga, aquela curva de carga do capacitor e a curva de descarga. Exatamente isso. Bom, esta fonte funciona desta maneira aqui. Muito legal, né, pessoal? Então aí eu já posso até chamar de Vin, que é de entrada, e Vout, que é de saída. A tensão de saída medida aqui nos terminais do capacitor. Olha que show. Seria esta curva aqui que representaria essa tensão de saída. Curva de subida, de carga e curva de descarga. Bacana, né? Então, olha o que acontece se esta fonte, ao invés de gerar apenas um degrau, ela gerasse diversos degraus aqui de tensão. Certo? Uma fonte que gerasse diversos degraus. Olha o que aconteceria com essa tensão de saída. Se a tensão de entrada do circuito fosse assim, a tensão de saída seria desta forma. Por quê? Porque aqui eu tenho a carga do capacitor, chega lá nesse instante aqui, ele descarrega, lembra? É isso aqui, ó, carga, descarga, né? Nessa parte do pulso eu estou descarregando, nesta parte eu estou carregando. Então nesta borda aqui, o capacitor se carrega. Ao acontecer essa borda aqui, subir lá por um valor determinado de tensão, o capacitor está se carregando. Quando eu tenho a borda de descida, então isso aqui chama-se borda de subida. Quando eu tenho a borda de descida, começa o processo de descarga do capacitor pelo resistor. Olha lá. Aqui eu tenho a borda de subida. Seria esta borda aqui. Eu tenho carga do capacitor. Aí a tensão se estabiliza, a partir mais ou menos da metade aqui deste degrau. Quando eu inicio a borda de descida, o capacitor começa a descarregar. Então está marcado aqui o processo de descarga e o processo de carga. Muito bem, aqui embaixo então o capacitor está descarregado. Quando eu tenho a próxima borda de subida, esse processo se repete. Carga,
na borda de subida, descarga na borda de descida. E vai se repetir indefinidamente quantos degraus eu tiver aqui na entrada. Se a amplitude desse degrau for 10 volts, lá na saída eu vou ter uma amplitude desta forma de onda aqui também de 10 volts. Mas veja, a forma de onda é diferente. Aí, esse circuito, inclusive, tem um nome específico em eletrônica. Eletrônica, em controle, é um integrador. Por que integrador? Porque se eu ajustar esse circuito corretamente, ele calcula a área dentro deste degrau. Aqui, por exemplo, está vendo? Ele calcula a área, ele integra este degrau, calcula a área, por isso ele chama integrador. Lógico que eu tenho que ajustar os parâmetros aqui de R e de S para que a largura do pulso caiba exatamente no 5 tal, né? Olha lá, o 5 tal, que é aquele tempo em que a tensão no capacitor atinge 99% da tensão da fonte. Se eu ajustar direitinho, aí eu vou conseguir integrar este degrau. Agora, se eu não ajustar também não há problema. O que vai acontecer é que existe aqui formas de ondas diferentes dependendo da constante de tempo do circuito. Para a mesma entrada, né, se eu considerar a mesma entrada. Então veja, se esse aqui é a largura do pulso, TW, o W aqui é de width, largura, né, é a largura desse pulso, desse degrau, aliás, né, desse degrau. A largura do degrau que é 10 microsegundos. Se 5 vezes o tal for 1 microsegundo, é bem menor do que a largura de pulso, o 5 tal. Então o capacitor carrega rapidinho aqui, depois ele fica na mesma tensão lá da amplitude do degrau. E aí, quando eu tenho a borda endurecida, o capacitor se descarrega rapidinho também. Por que rapidinho? Porque a constante de tempo dele é pequena. 5 tal é 1 microsegundo. Aqui eu já tenho uma constante de tempo um pouco maior, você vê que o capacitor se demora mais para carregar. Também demora mais para descarregar. Certo? Aqui já tem uma constante de tempo maior ainda. A metade, se eu multiplicar 5 tal, dá metade da largura do pulso, do degrau, né? A largura do degrau 10 micro, 5 tal dá 5 micro. Olha aí, o capacitor já demora bem mais. E aqui, por fim, quando eu tenho 5 tal igual à largura do degrau, lá como é que fica, ó. Ele vai se carregar lá no finzinho do degrau que ele atinge os 99% dessa tensão. E aí já começa a descarga do capacitor, porque eu já estou na borda de descida do degrau. E lembre-se, essas curvas aqui, elas podem ser calculadas através desta equação. E a constante de tempo, tal, é R vezes C. Olha lá o tal. O tal está no denominador. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.